Boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz Augusto, eu sou professor de arquitetura no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou professor da disciplina de Projeto de Arquitetura 1, que trabalha residência unifamiliar, e também de Projeto de Paisagismo. Olá, boa tarde. Eu me chamo Michele, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E juntamente com o meu professor, Luiz Augusto, a gente vai apresentar um artigo que nós escrevemos juntos. E é isso. E apresentamos ele num congresso internacional chamado Gráfica, em 2019. Passemos a ele. Então, como dito, né, nós produzimos essa pesquisa científica baseada nas experiências didáticas que temos trabalhado nas disciplinas residência unifamiliar e projeto de paisagismo. E é super importante, no meu entender, essa relação entre a pesquisa, a prática docente. Então, o título dessa nossa pesquisa seria As notações gráficas como instrumento de registro, estudo e construção de repertório arquitetônico. Funcionalidade e conforto ambiental no Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro. Essa pesquisa, né, então, ela foi sendo construída ao longo dos semestres a partir de uma visita, uma aula externa ao Instituto Moreira Salles, onde pudemos levar os alunos e mostrar na prática toda aquela teoria que trabalhamos nas disciplinas. No slide seguinte, destacamos quais são os objetivos específicos dessa pesquisa. Então, é muito comum, quando visitamos algum edifício, a gente, hoje em dia, né, utiliza-se muito dos aparelhos celulares para poder tirar fotos, né? Só que tem vantagens e desvantagens. Vantagens é que a gente consegue um número muito grande de imagens fotográficas daquele objeto arquitetônico, né, e de um modo bem fácil, às nossas mãos. Contudo, a gente perde a oportunidade de observar melhor aquele espaço e de registrá-lo através dos nossos olhos, de desenhá-lo, né, e ele fazer parte da nossa memória. Então, a gente buscou, né, trabalhar nessa aula prática as notações gráficas, as chamadas notações gráficas ou os esquetes, onde a gente convidava os alunos a fazer uma série de desenhos daquilo que eles vivenciaram, experienciaram e tocaram neles nessa vida. Aqui ao lado, nesse slide, nós temos um sketch do Renzo Piano, onde que o arquiteto ele faz uma série de croquis e notações gráficas, inclusive, e escritas, faça um grande resumo, digamos assim, daquela parte do projeto que ele queira apresentar a ideia. Então, é uma prática muito comum no nosso campo de atuação. Desenhar, fazer esquetes. No próximo slide, nós apresentamos o roteiro metodológico dessa aula específica. Então, no primeiro momento, a gente vai definir e explicar o que seriam anotações gráficas no campo da arquitetura. Após, seguindo, né, como se fosse a própria aula externa, a gente apresenta o histórico da edificação, destacando sua morfologia, a funcionalidade e todos os aspectos de conforto ambiental que foram materializados nesse objeto arquitetônico.
E nesse momento a gente relaciona muito a teoria e a prática a partir da vivência espacial em loco físico, né? Que é considerado um ícone da nossa arquitetura moderna. A partir de então, a gente, nessa experiência, a gente conversa, né, e troca ideias com os alunos, de modo com que eles possam entender a necessidade e principalmente a importância de elaborar as notações gráficas, seja numa visita a um edifício, seja no desenvolvimento de um projeto arquitetônico ou paisagístico. Aqui a gente ilustra, né, um trecho da fachada do Instituto Moreira Salles e abaixo um croquis meu, feito no local, junto com os alunos, demonstrando a relação de proporção e organização de fachada, para que os alunos pudessem entender relações de simetria, de proporção, cheios e vazios, relação figura e fundo, e ao mesmo tempo, análise da carta solar demonstrando qual é a orientação dessa fachada e como esse recuo do hall externo protege as fachadas mais interiores do edifício. Seguindo, nós vamos entender que esse processo de desenhar, observar, ele é muito concatenado. Nós temos aqui uma imagem, um pequeno vídeo do professor Xing, usado como teórico em todas as escolas, universidades, né, de arquitetura do Brasil. Ele, numa visita à cidade do Rio de Janeiro, durante um congresso, um simpósio, perdão, de desenho, né, ele, visitando o centro da cidade, o Saara, né, ele se depara com uma edificação e quer desenhá-la, né? A postura física de olhar para o edifício e olhar para o papel, e nesse momento, né, é tão intricada essa postura, é desassociá-las. Você observa, você interpreta e você desenha. É super importante destacar aqui que essa interpretação é sempre subjetiva. O que eu estou olhando, ele vai tocar no meu interesse de algum modo. E é diferente para mim, para uma pessoa que estiver ao meu lado desenhando o mesmo objeto, porque os interesses são diferentes. Mas a partir que eu registro essa informação, essa interpretação, passa a ser muito pessoal essa notação gráfica. E ela vai me servir, né? Seja para retratar um belo ou alguma percepção que eu tive daquela paisagem, ou simplesmente criar um caderno de memórias que possa me servir como referências para novos projetos, futuros projetos que eu vou desenvolver. Passando para a próxima fase, né, a gente trabalha inicialmente com alguns teóricos que vão falar sobre o desenho na arquitetura. Temos vários tipos de desenhos que podemos utilizar ao longo de todo o processo de projeto. Aqui ainda vemos, né, o trecho do professor Xing trabalhando, né? E continuando, a gente pode, né, trabalhar a representação do objeto arquitetônico a partir de duas formas básicas, né? Seja bidimensional, que é o grafismo, né? Ou da modelagem, né, física ou digital. Agora, é muito comum, né, nas disciplinas projetuais a gente trabalhar todas essas duas formas, do desenho
né, a mão digital e a modelagem. E elas se comunicam, elas se complementam. Que eu perco uma dessa, não exploro, esse desenvolvimento, essa comunicação, ela empobrece, ela não trabalha toda a amplitude que ela poderia trabalhar no sentido de riqueza de comunicação. Seguindo. Os teóricos, a gente adota 3 teóricos nessa pesquisa para falar sobre o que é o desenho na arquitetura, né. Então, o primeiro deles, ele divide em 2 grupos. Eu tenho concepção, que são os desenhos, desde croquis super livres, espontâneos, até os estudos iniciais de um projeto, que ainda não estão muito atrelados a códigos pré-estabelecidos de desenho. Tenho também os desenhos chamados codificados. À medida que o processo de projeto vai amadurecendo, é necessário que eu utilize regras gramaticais, ou seja, signos, que possa, de fato, conseguir ler aquela representação. O que aquele desenho está tentando representar. E daí a gente entra na questão das normas de desenho, as chamadas NBRs, a nossa ABNT, que vai tratar de todos os códigos referentes à grafia do projeto. Já um próximo teórico, né, ele vai fragmentar um pouco mais esses grupos e trabalhar. É o próximo slide. Então, o segundo teórico que trabalhamos, né, ele fragmenta um pouco mais esses grupos e vai separar o desenho de concepção em 2 naturezas. Aqueles desenhos referenciais, que podem ter ou não a ver com o projeto que você vai desenvolver, né? Os estudos preparatórios, desde esquetes até chegar no anteprojeto, e os desenhos mais definitivos, que seriam as fases de anteprojeto e projeto executivo. O último teórico que trabalhamos, né, eles vão fragmentar ainda mais esse grupamento de desenhos. Temos os desenhos referenciais, assim como Graves trabalha, que são desenhos esquemáticos, que, por exemplo, pode ser análise do entorno, da edificação, a parte de gráficos de sombras, de mapa de figura e fundo, de gabaritos, fluxos, pedestres e veículos, e por aí vai. Desenhos diagramáticos, que não necessariamente têm a ver com desenhos arquitetônicos, mas desenhos que vão dar suporte à análise do processo projetual, né? Como carta solar, ou tabelas, ou diagramas, esquemas. Né? O nosso famoso diagrama de bolhas, né, com setorização e fluxos, entra nessa categoria. Já os desenhos de concepção, eles vão desde os esquetes, né, os croquis, até a fase de anteprojeto. Já os desenhos de apresentação são aqueles desenhos de finalização do projeto, seja uma finalização mais técnica, como um projeto executivo, ou uma finalização mais expressiva, como os renders, que são muito famosos hoje em dia, ou os vídeos de apresentação. Esses 2 teóricos, né, por fim, eles ainda criam uma quinta categoria, que são os desenhos chamados visionários, que são projetos desenvolvidos ao longo da história arquitetônica, né, que, por várias razões, eles não foram construídos, né? Às vezes por uma questão técnica, construtiva, uma questão espacial, mas que são extremamente famosos.
Nosso período temporal atual, ele é muito enfatizado, principalmente nos cinemas, né, em grandes filmes. Temos aqueles cenários futurísticos, seja de cidades, de paisagens, até em escala planetária, galáctica, né? Onde que nós podemos extrapolar toda a nossa criatividade a partir do meio gráfico. E aí, nesse momento, a gente fecha o nosso quadro teórico, né, sobre as possibilidades e características dos desenhos. Então, de todas essas classificações, a gente vai se ater somente naquela que se refere aos desenhos de concepção, ou chamados desenhos de notações gráficas, os esquetes, os croquis, os esboços, né? Todas essas nomeações, né, mais ou menos, elas são similares. E as características principais desse tipo de desenho é que ele é um desenho de natureza super especulativa. Ele não tem necessariamente um rigor, uma necessidade de estar atrelado à realidade. Ele pode ser tanto pequeno como grande, varia o seu tamanho, né? Do mesmo modo, ele pode trabalhar só questões gráficas ou misturar notações numéricas, notações escritas e até mesmo esquemas. Esse grafismo é variado, ele pode ser feito em qualquer meio, né? Grafite, nanquim, aquarela, lápis cor, não importa. Há uma grande liberdade na sua execução. E ele pode ser tanto buscar uma leitura e uma interpretação objetiva como subjetiva, porque muitos desses esquemas, desses esquetes, são super pessoais, né? São cadernos de croquis pessoais, que às vezes o próprio arquiteto pode compartilhar com outras pessoas ou não. Ser simplesmente, né, a tarefa que vai ficar nele e com ele. Seguindo adiante, a gente aí entra de fato na nossa proposta de aula externa, né? Ela acaba acontecendo em termos de cronograma da disciplina, após grande parte da carga teórica ser dada, principalmente a questão de funcionalidade, setorização e conforto ambiental. Então, na aula anterior, a gente fecha esse capítulo na disciplina e na aula seguinte vamos até o estudo de caso, de modo com que não haja nenhum gap de leitura e amarramento, digamos assim, de toda essa teoria com a vivência que vamos proporcionar na aula externa. E podemos destacar vários pontos nessa edificação, porém, utilizamos somente alguns pontos de destaque para poder fazer toda essa costura, que é a história do edifício, a sua morfologia, questões funcionais, que a edificação trabalhou, e aspectos de conforto ambiental. E uma recomendação que a gente dá para os alunos na aula externa é que é proibido totalmente o uso do aparelho celular para o registro de fotos. Cada aluno, né, leva o seu caderno de croquis e o material que ele se sente mais confortável para desenhar, para que ele possa desenhar aquilo que chamar a atenção dele, seja na fala do professor, mas principalmente na visita da edificação. E aí, sempre no início, há um pouco de timidez no início dessa tarefa, porém, eu vou sempre estimulando os alunos a vamos desenhar, e eu também levo o meu caderno de croquis e começo a desenhar para que haja uma quebra de timidez. E eu destaco que em nenhum momento ali a gente está querendo fazer um desenho realístico, bonito, mas são apenas notações.
e cada um vai fazer a anotação que achar mais pertinente e de acordo com a sua capacidade, digamos assim, artística, né? Em nenhum momento a gente está fazendo um concurso de quem desenha mais, qual desenho fica mais bonito. Esse não é o objetivo. E aí, seguindo nessa introdução da aula externa, a gente entra na questão propriamente dita da história da edificação. Sim, falando um pouquinho sobre a história do Instituto Moreira Salles, foi uma residência em que ela foi projetada pelo arquiteto Laio Redig de Campos, nos anos de 1948 a 1951, para o embaixador e também banqueiro Walter Moreira Salles. Mas atualmente a casa funciona como a sede do Instituto Moreira Salles, que é um museu sem fins lucrativos e ela fica localizada no alto do bairro da Gávea, que é um local com uma forte presença da Mata Atlântica. É uma residência que é considerada também um autêntico palacete com linguagens modernistas. E a gente prefere usar esse termo, né, de linguagens e influências modernistas, porque nem todos os princípios modernistas estão presentes na casa. O próprio universalismo não está presente, visto com sanetas às portas, que nada mais são do que um molde da pegada da mão do Walter Moreira Salles. A casa também possui uma influência clássica, que ela está presente tanto nos aspectos mais formais do projeto, como no partido, que vai ter a ver também com o conforto ambiental. Então, se a gente começar pelo hall de entrada externo, que tem uma cor vermelha, essa cor ela se remete ao vermelho de Pompeia, das Vilas dos Mistérios de Pompeia da Roma Antiga. E depois que você entra na casa, você percebe que o partido dela é o pátio interno, que também é uma influência das vilas romanas da Roma Antiga. Então, é uma casa envolta de um pátio interno que traz grandes benefícios para o conforto ambiental, além de vários aspectos perceptivos, que têm a ver tanto com o conforto como uma plasticidade da casa, que são os campos visuais que ela possui, né? Outro ponto bastante importante é um contraste formal que a gente percebe na arquitetura do classicismo italiano do arquiteto que projetou a residência com o paisagismo do Burle Marx, que traz essa pegada mais orgânica para a residência. E no próprio desenvolvimento da maquete tátil do Instituto Moreira Salles, em que eu fui uma das alunas que participou da pesquisa, inicialmente a gente achava que o foco seria a residência, o projeto arquitetônico. E o próprio Instituto Moreira Salles nos orientou que não, que tanto o paisagismo como o projeto arquitetônico têm o mesmo peso. Então, eles não diferenciam ambos ou não consideram um mais importante do que o outro. Pode prosseguir, por favor. Falando um pouquinho sobre a funcionalidade da casa, a gente pode ver nessa planta esquemática do nosso lado direito superior, a gente percebe que a casa ela tem ambientes convencionais e os setores sociais, íntimos dos serviços que qualquer residência possui. Mas o programa de necessidades da Casa da Gávea, ele precisava de muitos ambientes para os vários encontros sociais e profissionais que o Walter Moreira Salles precisava. Então, a gente pode observar no nosso perímetro o hall e a circulação. No nosso lado esquerdo, no perímetro azul, a gente tem o setor de serviços, onde a gente vai ter a copa, a rouparia, a cozinha, depósito, garagem. No nosso lado direito, em cor vermelha, a gente já percebe o setor social de trabalho, que são esses ambientes em que o Walter Moreira Salles iriam fazer os encontros deles, né, profissionais. Então, a gente tem a biblioteca, a gente tem o cofre, uma saleta e a varanda de cobogós. Depois a gente tem, em cor laranja, o nosso setor social de receber, que é um ambiente onde possui a sala de estar, né, que é um pouquinho mais íntimo do que o setor de trabalho. Subindo em cor vermelha, a gente tem o setor íntimo,
que é um setor onde a gente tem os quartos, as rouparias e o banheiro. E a gente pode analisar em dois croquis. O do meio é o croquis do professor Luiz Augusto, em que ele destaca o próprio fluxo, né, de entrada da residência. Então, a gente tem a entrada pelo hall e as duas circulações para o nosso setor, tanto social como de serviço. Ele também fez um esquema do que ele achou, do que destacou para ele, né, na residência, da circulação de ventos, né, do ar quente saindo o ar frio, saindo o ar quente para o ar frio. E no, no desenho à esquerda, a gente vê que a aluna ela resolveu destacar os brises da residência que dão para o jardim, resolveu destacar também a planta baixa ou alguns detalhes, como o banco do jardim, e pode prosseguir. Aqui a gente destaca as questões climáticas que a cidade do Rio de Janeiro nos oferece. Ela está localizada no clima na região tropical do Brasil e por essa questão, né, por ser também litorânea, ela é classificada como clima tropical quente e úmido e sendo assim, né, a partir de toda a teoria e prática de conforto ambiental, que é explicada em sala de aula, a gente define as principais estratégias bioclimáticas que a gente deve adotar no projeto, de modo que essa edificação tente alcançar a condição de conforto ambiental. Então, quais seriam essas principais estratégias? Né? Eu preciso sombrear, já que eu estou numa cidade extremamente quente na maior parte do ano, qualquer sombra é super agradável e bem-vinda. Ao mesmo tempo, né, por ser uma cidade extremamente úmida na maior parte do seu ano, é necessário que a ventilação aconteça, tanto para retirar a carga térmica excessiva, ou seja, o calor interno da edificação, mas também para higienizar os ambientes internos. Né? Retirar também essa umidade excessiva que possa estar sendo acumulada no interior da edificação. Então, daí, né, eu não posso aumentar essa umidade interna. Eu tenho que tomar cuidado sempre quando eu localizar alguns elementos que aumentem a umidade, que o vento externo não jogue essa umidade para dentro da minha edificação. Outra característica muito importante na cidade do Rio de Janeiro, né, eu tenho sol intenso, como eu falei, mas por ser úmida, o céu também é extremamente luminoso, né, pela quantidade excessiva de umidade relativa do ar e pela presença de nuvens. Então, daí eu tenho uma luz difusa muito presente, né, o que é interessante, porque ela ilumina o interior da edificação sem jogar a carga térmica para dentro da mesma. Então, nesse momento, né, eu não posso pensar somente, eu preciso sombrear, então vou barrar todo e tipo de luz. Não, eu preciso selecionar o tipo de luz. E, ao mesmo tempo, permitir que o sol entre em alguns momentos na minha edificação, também para higienizar. Então, essas são as grandes estratégias bioclimáticas que trabalhamos na cidade, né? No caso do Rio de Janeiro. Né? Existem outros elementos também ambientais, né? A questão acústica. Né? Já que eu preciso ter uma edificação permeável ao vento, ela pode acabar também sendo permeável ao som. E aí, como tudo na vida, né, eu posso trabalhar de um lado bom ou lado ruim. Em termos de ruído urbano, isso é um problema, né, porque é um ruído que vai ser incômodo para o usuário. Agora, se for sons oriundos de fontes agradáveis, como a natureza, por exemplo, isso é extremamente benéfico. Do mesmo modo,
as questões olfativas. Já que eu tenho uma permeabilidade da edificação a partir de esquadrias, grandes esquadrias e bastante quantidade, né? Cheiros agradáveis podem ser incorporados à edificação. Contudo, também, né, odores desagradáveis, como, né, do tráfego urbano, eles devem, eu devo tomar cuidado no que eu vou utilizar como estratégia projetual para barrar essa entrada. Bom, falando um pouquinho sobre as estratégias bioclimáticas que a residência da Casa da Gávea possui, a gente pode destacar que o pátio interno ele favorece essa questão do ventilar. Então, ele cria fachadas internas, não só as externas. Essas grandes aberturas em vidros, elas passam a dar uma questão visual para esse pátio interno também, além de facilitar na ventilação e na iluminação. A casa também possui formas diferentes de abrir as janelas, possui cobogós, possui brises que controlam essa incidência excessiva de iluminação e favorecem a ventilação, como também esses panos de vidros, eles Eles comunicam, né, com o interior e o exterior, né? Eles, ao mesmo tempo, permitem essa entrada da luz natural, mas, sobretudo, você tem esse contato visual com o externo. E como a minha disse, né, esse pátio interno, você está criando um mundo, né, exterior protegido pela casa. Então, o interessante nesse partido, né, é não somente essa referência histórica, mas, sobretudo, né, nessa relação que o arquiteto buscou entre o interior e o exterior da casa. a gente pode perceber também, como o Luiz Augusto já tinha falado anteriormente, que o Rio Rainha ele também favorece essa questão olfativa, né, do cheiro, porque a água ela tem cheiro, ela bate na terra e ela acaba exalando esse cheiro muito característico do Instituto Moreira Salles, né, um frescor. E a água é um elemento bem presente em três elementos, né? A gente tem a fonte do nosso pátio interno, a gente tem também o espelho d'água do jardim, em que ao fundo a gente tem um painel de azulejo do Burle Marx, e a gente tem também a presença do rio e da piscina, né? Que eles proporcionam tanto esse controle, né, da temperatura e, e a questão olfativa e sonora. A vegetação do Burle Marx também auxilia nessa questão do ruído urbano. Então, ela acaba isolando um pouco essa questão e favorecendo para o conforto da residência. É Podemos prosseguir. importante aqui destacar que esses elementos hídricos, né, eles foram extremamente bem calculados na sua localização, né? E rebatendo para a questão da estratégia bioclimática, que é não umidificar, né? Então eles são localizados em locais estratégicos, de modo que o vento que passa na região não jogue essa umidade, né, seja da fonte oriental, seja do lago, da piscina ou do próprio rio, para dentro da casa. Então, a gente só acaba utilizando as benesses desses elementos hídricos. E do mesmo modo que a Michelle destacou, a questão da vegetação, né, na parte externa da casa, entre a edificação e a rua, eu tenho uma grande massa vegetal. Essa massa vegetal, ela não trabalha como isolamento acústico, mas ela trabalha como uma espécie de barreira acústica. Ela fragmenta, digamos assim, de modo mais simples,
né? Ela fragmenta esse ruído que vem, é gerado da rua, até a casa. Então, há uma atenuação, dessa pressão sonora, fazendo com que ela chegue menos intensa até as fachadas externas da casa. Seguindo para o próximo slide, a gente vai ilustrar de fato agora alguns exemplos dos desenhos que os alunos produziram nessa aula. Passando. Então, aqui a gente, de modo geral, né, essas aulas têm muitos alunos, porque eu sempre trabalho com as duas disciplinas juntas, projeto 1 e paisagismo, porque é importante também perceberem que, dependendo do foco que você estiver trabalhando, o mesmo objeto de estudo ele pode ser ricamente explorado. É importante também, né, nessa exploração, mostrar para o aluno que não importa quantas vezes você vá novamente à mesma edificação, mas você vai descobrir coisas novas. Eu, por exemplo, já fui muitas vezes lá, né, sozinho ou dando aula, e sempre estou descobrindo coisas novas, né? Então, esse exercício de exploração contínua é importante. Podemos seguir. E é extremamente interessante, na minha visão de professor, né, esse, esse ato de desinibição, né? O aluno ele chega muito tímido, né, para desenhar, tem uma resistência enorme, né? Mas à medida que eu vou trabalhando com ele, e eu faço isso de propósito, eu começo a desenhar, e eu não quero ver o desenho de ninguém, e em alguns momentos eu faço um desenho super, digamos assim, rabiscado, feio, e mostro de fato para o aluno, falei assim, aqui, o meu desenho é esse, e eu estou querendo retratar somente isso, para mim serve. Eu não estou querendo fazer um desenho bonitinho para ganhar estrelinha no caderno, né? Ele serve somente para minha diversão, para o meu estudo arquitetônico, né? E aí, paulatinamente, os alunos vão se soltando e eles vão desenhando em planta baixa ou elevação ou perspectiva, não importa. Não importa é, de fato, retratar aquilo que chamou a atenção dele. Seguindo adiante. E como a Michele falou, né, a gente trabalha igualmente com o espírito do Instituto Moreira Salles. A arquitetura e a paisagem têm o mesmo valor. Elas são indissociáveis, né? Isso é extremamente importante nessa casa e é extremamente importante que os alunos, desde cedo, aprendam e tenham essa consciência. Nós trabalhamos com objetos arquitetônicos ou paisagem que se comunicam, porque o homem ele é um ser social que vive tanto internamente como externamente, principalmente nos trópicos. Podemos seguir. Nessa imagem mais abaixo à direita, né, dá para ver claramente ali um trecho de um desenho que um aluno faz de uma espécie vegetal, né, que tem lá plantada, né, no projeto do Burle Marx, e serve também como uma referência de forma, porque quando a gente fala de forma, a gente primeiramente pensa na forma arquitetônica, mas temos também a forma paisagística, a forma dos elementos vegetais ou dos elementos hídricos que compõem essa paisagem, igualmente importante, né? Podemos seguir. Nós podemos perceber também que essas observações são muito pessoais, né, como o próprio Luiz Augusto destacou, e o que chamou bastante atenção de um dos alunos, como a gente pode observar no desenho, nesse croquis, foram os pisos, né, os diferentes acabamentos que a residência possui.
Então, cada ambiente ele possui um acabamento diferente, eles são muito bem demarcados e algumas salas possuem o próprio nome delas em relação ao acabamento. Como a gente pode ver esse azulejo, que faz bastante referência aos azulejos portugueses, a própria sala se chama Sala dos Azulejos. Podemos passar adiante. Aqui são mais exemplos dos alunos desenhando, né, no meio externo, e é de fato para ilustrar que são atividades que, ao final da aula, né, eu percebo que, de fato, todos os alunos se engajaram e abraçaram a proposta, né, de desenhar, e é extremamente gratificante isso, né? Pode passar, por favor. A gente pode ver também no nosso slide à direita, uma vista um pouco mais superior da maquete tátil do Instituto Moreira Salles, em que a gente tem essa cobertura com elementos que parecem uma onda, que foi um elemento que destacou bastante um dos alunos. A gente pode ver o próprio desenho dos brises, em que eles são bem diferentes entre os panos de vidros, a relação entre as alturas, a própria especificação, né, que ele vai puxando seta nos croquis deles e vai especificando o que cada elemento é nessa residência. Podemos seguir adiante. Aqui, né, a gente também, no croquis mais à esquerda, a gente vê umas perspectivas, umas elevações de superfícies que delimitam os setores da residência, né? Eu tenho aqui uma representação de elevação de uma parede toda em pedra, que é a delimitação entre o living room e o setor íntimo. Do mesmo modo, entre a circulação e o living room, que é uma parede, digamos assim, vazada a partir de perfis de madeira, né? E é importante que o aluno percebeu isso e percebeu a diferença de materialidade, de peso, e isso de algum modo tocou nele. E de algum modo isso vai ficar na memória dele. E tanto na cabeça dele, na memória da cabeça dele, mas na memória gráfica dele, que pode servir ou não no futuro para um projeto dele. Pode seguir, por favor. Aqui temos mais croquis também sobre fatos diversos, né? Os alunos se sentem super à vontade da gente pedir para tirar foto, né? Porque o espírito de fato foi: vamos desenhar, ninguém aqui está querendo ver ou fazer competição de quem desenha mais, né? Estamos apenas compartilhando essa experiência. Pode passar, por favor? E é importante notar que os cadernos de croquis, eles ficam lotados de desenhos, lotados. É impressionante. Um caderno que às vezes vem em branco, que o aluno pouco usou ou quase não usou, e no final de uma aula está cheio de pequenos croquisinhos que, né, ele experienciou lá numa aula de 2 horas, no máximo 3 horas. Continuamos? E aí, por fim, né, nessa pesquisa a gente destacou o uso das notações gráficas numa experiência didática, que no caso é uma aula externa a uma edificação, né, situada no Rio de Janeiro, ícone da nossa arquitetura modernista residencial, né? E a partir dessa experiência tentamos, né, linkar alguns temas que foram abordados nas duas disciplinas, que seriam forma, morfologia, função, conforto ambiental, né, basicamente essas, e ligando tudo isso à questão da representação gráfica, como eu disse. Pode passar, por favor.
aqui as referências bibliográficas que utilizamos para a construção da pesquisa e, por fim, a imagem de... As últimas 3 turmas que eu visitei, a edificação, tiveram muito mais, né, turmas do que isso ao longo dessa minha experiência na disciplina, mas essa nossa contribuição em termos de pesquisa e prática projetual. Então, agora, a gente gostaria de abrir um pequeno debate, né, e contribuição, já que a gente acredita que fortemente que a construção das disciplinas, né, e do departamento da universidade, né, ela se dá não somente pela proposta direcional e única de um professor, mas sim a proposta conjunta, professor e alunos, né? Então, é por isso que essa pesquisa ela foi feita em parceria com a Michelle é também coautora, né, do artigo, e por isso que estamos apresentando juntos, mas também é extremamente importante para mim, né, ter o debate com os alunos que também participaram, né, da aula, da proposta de aula e da construção da aula. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu gostaria que, assim, vocês, como alunas, né, que participaram dessa aula externa, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente o que vocês experienciaram na aula, dos prós e os contras, perdão, né, de uma proposta de uma aula externa, que tenta linkar esses temas que foram trabalhados em sala de aula, o que isso foi benéfico para vocês, para aquela disciplina naquele momento, ou não, se não foi benéfico, e se foi benéfico ou não para outras disciplinas, né? Ou simplesmente aquele conteúdo, aquela experiência iniciou e findou ali naquele momento da aula externa. Eu falo primeiro ou você, Isabela? Pode começar. Então, o desenho, acho que quando a gente entra na faculdade de arquitetura, pelo menos eu pensava muito na questão da estética. E eu acho que isso foi uma coisa que eu fui muito perdendo ao longo do estudo. Que a arquitetura, ela não é só estética, ela também conta com funcionalidade, conta com outros fatores que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade, como conforto e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente vê muito quando a gente faz essa visita. O desenho, assim, como forma de vivenciar o espaço, ele é fundamental nessa disciplina e é uma coisa que a gente acaba levando para outras disciplinas. Pelo menos eu levei. Quando fui fazendo outras disciplinas de projeto ou outras disciplinas, eu acabei usando o desenho como ferramenta até mesmo de desenvolvimento do projeto. E eu acho que isso é uma forma da gente aprender mais sobre arquitetura e sobre técnicas que a gente pode utilizar para poder entender como é que funciona o espaço, essa questão da funcionalidade associada não só à estética, mas questão de conforto. Eu acho que tudo isso é indissociável, então a gente precisa estudar essas coisas de forma junto, né? Bom, a minha experiência na visita externa no início, quando a gente chega e o professor Luiz fala que não pode tirar foto, só desenhar, bate uma insegurança, porque cada aluno tem uma relação com o desenho diferente, né? Então, eu nunca tive tanta facilidade, mas a gente vai visitando os espaços dentro da casa e aí a gente vai vendo o quanto o desenho faz diferença. Porque quando você está desenhando, você consegue observar coisas que só tirando foto você não iria observar de jeito nenhum. E a sua memória sobre a casa muda completamente. Essa visita foi a minha segunda visita da casa. E questões, estratégias de conforto ambiental,
que a casa tem é uma coisa que eu só consegui enxergar na segunda visita que eu fiz, que foi a visita onde eu desenhei, fiz as minhas anotações. Isso tudo é muito importante para desenvolver o nosso conhecimento. E é tudo que a gente estuda em teoria, na disciplina, a gente vê aplicado nessa casa. Então, ajuda muito a desenvolver o nosso projeto e ter uma noção melhor de que as coisas relacionadas ao conforto podem ser aplicadas de uma maneira que fique bem esteticamente na casa. E isso é uma coisa que a gente não vê muito atualmente. E isso dá uma noção muito boa para continuar a disciplina, né? Sim, eu também tinha muito medo de desenhar. E é engraçado a gente reparar que é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo, porque a arquitetura ela depende do desenho. É a melhor forma de você mostrar suas ideias, de você conseguir exemplificar realmente suas ideias. O desenho ele é fundamental. E quando a gente vai nessa visita e a gente faz esse estudo, como a Isabela acabou de comentar, né? Realmente, tem coisas que não tem como você pegar através de uma foto, só realmente colocando com a mão no lápis e traçando no papel, não tem como de ser de outra forma. É muito importante, eu acho que é essencial para a construção tanto dessa disciplina quanto das que vêm à frente. Não tem como você fazer sem o desenho. É que assim, um parênteses nisso que vocês estão falando, né? Quando a gente tira foto, né, e ainda mais hoje em dia, pela facilidade do celular, né, tirar foto é uma coisa muito simples, quase banalizada, né? Então você vai, clica, passa. Em 2 segundos, 3 segundos, você tira uma foto e vai, né? Então, você basicamente olha na tela do celular se está enquadrado, se está na iluminação, dá o clique, passa para frente. Como a Isabela falou, na hora que você para, não posso tirar foto. O que eu vou fazer? Eu tenho que parar, eu tenho que respirar, eu tenho que olhar. E aí, nesse momento, né, que eu começo a olhar, né, é como aquele vídeo do time. Eu olho para o objeto, olho para o papel, olho para o... E aí eu começo a nem mais perceber que eu estou fazendo esse movimento, porque ele é indissociável. E aí eu começo a representá-lo, né, aquilo que está chamando minha atenção, né, que é pessoal, claro, né? Aí vai o interesse de cada um. E a riqueza está aí, né? Porque eu tenho uma leitura, uma interpretação da casa, né? A Michele tem outra, a Andressa tem outra, a Isabela tem outra, e cada aluno teve, né? E isso, para mim, que é o mais importante, né? Se a gente for visitar novamente essa casa hoje, as mesmas pessoas, e fazer a mesma experiência, terão outros desenhos, né? Porque esses desenhos passados já nos enriqueceram. Já somos novas pessoas, então faremos outros. Sim, acho que também tem muita relação com o fato de que a gente não observa realmente o espaço. E quando a gente precisa transcrever ele para o papel, aí que a gente passa a observar realmente ele, né? Eu acho que está muito associado também a isso, que a gente tem uma vida muito corrida sempre, e a gente está sempre acelerado. E aí, quando a gente para, respira, pega o papel, a gente olha, e aí tem outras ideias, tem uma outra visualização do espaço. Sim. E uma coisa que gostaria que vocês comentassem é muito comum a gente, quando está projetando, né, ainda mais no início da faculdade, a gente acaba trabalhando só em planta baixa, né? Desenhos de planta baixa. E quando a gente faz uma visita em loco de uma edificação, a edificação não é em planta baixa, a edificação é em 3 dimensões, né? E aí a gente começa a perceber naturalmente, isso não é, pelo menos é a leitura que eu faço como observador, não é nem como professor, observador de vocês, né?
vocês naturalmente começam a desenhar elevações, perspectiva, né? E é como se fosse uma necessidade natural, né? E ela tem que ser, de fato, naturalizada, né? Eu acho que é um ganho depois que o aluno tem, né? Na hora que ele vai fazer uma proposta de projeto, na cabeça dele, eu tenho quase certeza, né? Aí tem uma figurinha lá dentro falando assim, planta baixa não resolve só. Eu preciso também desenhar e outras formas, né, de visualidade. E isso vocês ganham com a espacialidade, né? O entendimento espacial é fundamental, né, para a gente. Eu não sei o que vocês pensam disso, se vocês conscientizaram isso de alguma forma ou não. Eu acho que isso é um ótimo ponto, porque eu, pelo menos, comecei muito pensando na setorização e na planta baixa. Só que só a planta baixa não pega vários detalhes que tem que ter, várias coisas que são importantes no projeto. E aí, quando você visita o espaço, a sua percepção muda. E aí, eu, por exemplo, fiz poucos desenhos de planta baixa, porque eu queria pegar qual era o detalhe do brise, como que funcionavam as diferenças de altura, por que essas diferenças mudavam de um ambiente para outro, quando você está na circulação, quando você entra em algum outro espaço. E isso traz muito e beneficia muito a nossa maneira de pensar o projeto. Eu também, eu não cheguei a ter a visita externa na minha época, né? E teve um momento, foi muito marcante para mim, que o Luiz pediu para desenhar a piscina do Instituto Moreira Salles. Eu já tinha feito a maquete tátil, eu já tinha, sempre levei a planta já impressa, e eu não sabia representar a forma da piscina, porque eu nunca sentei para desenhar a piscina, eu nunca parei para observar a piscina. Eu já tinha ela pronta, ela já tinha ela desenhada em planta. Outro ponto também que mesmo tendo a planta baixa, mesmo tendo corte e uso de celular, a gente precisava sempre fazer desenho para a gente poder mostrar a relação das alturas, anotar medida. Então, ao longo de todo o processo, mesmo eu tendo todo o suporte técnico de desenho, não era suficiente. Só o desenho eu conseguia realmente anotar detalhes, medidas, relação de altura, coisas que a foto poderia distorcer, né? Sim. Se a gente, eu não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo já visitou a edificação, mas uma coisa que essa edificação ela faz muito é uma brincadeira com texturas, com cores. Então, o desenho, ele representa isso de uma forma muito evidente. Eu acho que o espaço que mais me chocou, na verdade, já foi na entrada, quando a gente pega para poder começar a fazer os desenhos, que tem aquela parte assim, vermelha assim, na frente. Isso já me deu esse estalo. E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de representação, ali na frente já foi o principal para mim. E aí, a gente, quando vai entrando, observando aquele parte interno e tudo mais, é um espaço que ele tem muitas potencialidades, né? Ele tem muitas nuances que a gente, através do desenho, consegue fazer essa representação e, através da foto, se torna muito simplório, assim, na minha opinião, né? Mas eu acho que... eu não sei explicar de uma forma diferente, mas eu acho muito importante essa visita, assim, para poder enriquecer, porque reflete muito no desenvolvimento do projeto. Ela não é uma visita que começa e acaba ali. Ela reflete em toda a disciplina de Projeto 1 e todas as outras disciplinas. Sim. Não, então, eu vou falar rapidinho. O início e o fim da visita são muito marcantes. Foi o que a Andressa e a Michelle disse. No início a gente vê aquela entrada monumental, e aí começa a entender a intenção da casa, enfim. E o final é a piscina, que é o momento que o Luiz fala. Qual é a forma da piscina? Como que é a escala dela? Como que ela funciona? E aí fala de pequenos detalhes da piscina que a gente, talvez sozinhos, não observaríamos. E aí cada um vai fazendo o desenho da piscina e a gente olha o desenho dele e fala, é isso então.
que ele faz a forma direitinha no final. Então, é muito importante. O início marca a dificuldade de desenhar e no final a gente já se sente muito à vontade para descobrir a forma da piscina e se sente muito melhor desenhando. É um processo a visita. Eu, quando comecei a desenhar... Desculpa, Michelle, pode falar. Não, conforme você vai desenhando, você cria uma memória fotográfica muito boa daquele lugar. Você acaba realmente gravando aquela edificação. Em coisa que você batendo uma foto ia passar totalmente despercebido. E você pode pegar aqui aquele registro, né, e olhar novamente. Então você internaliza muito melhor a arquitetura do lugar do que só batendo uma foto. Sim, a Isabela chegou a comentar, né, que a gente faz essa visita mais de uma vez. A primeira vez que eu fiz essa visita e a segunda foram perspectivas totalmente diferentes. É absurda a diferença. Os cobogós, tudo mais, é uma diferença muito grande. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de desenhar, né? E essa visita é uma coisa que choca nesse aspecto, né? Porque a gente é obrigada a desenhar. E aí eu falei, meu Deus, vou passar vergonha. Mas não. Quando a gente vai fazendo esses desenhos, a gente vai criando essa memória muscular do desenho, né? Porque é importante. E ele falou no começo que quando a gente estava presente, ele falou que ele faz o desenho de qualquer jeito, mas ele não faz não, tá, gente? Ele desenha muito bem. Então, olha só. Mas eu tenho uma estratégia didática, né? Porque o que acontece? O objetivo, de fato, é desinibir. Né? 1, 2, né? Desinibir. Então, se eu começo fazendo um desenho mais, entre aspas, acabado, realista, isso só vai prejudicar, né? Então, eu tenho que mostrar que eu trabalho de modo simplificado, esquemático, digamos assim, né? E em alguns momentos eu até desenho, entre aspas, feio, né? Esse entre aspas é porque ninguém está ajudando o que desenha, quem desenha mais ou menos, isso daí nem passa, entendeu? Eu tento frisar isso o tempo todo, né? Mas por que isso? Porque o objetivo dessa notação gráfica não é ser um desenho de apresentação, e sim um desenho de estudo. Então, sendo assim, né, é livre, né? E por ser livre, olha a riqueza de possibilidades, né? Sim, então, no começo a gente fica tímido, né? Com medo de fazer um desenho que talvez aparentemente aos olhos de outras pessoas não sejam tão bons, mas depois quando a gente vai fazendo os desenhos, a gente já não se importa mais com isso está ótimo. O importante é mesmo a gente pegar a representação do espaço, pegar aquelas informações que a gente julga importante na nossa visão. Isso aí é realmente diferente. Quando a gente entra no Moreira Salles e sai, a gente sai uma outra pessoa. São duas formas diferentes do espaço, da gente mesmo, em relação ao espaço. E assim, vocês tocaram na questão da piscina, né? Eu deixo ela de fato para o final pelo seguinte: você só consegue desenhar aquela piscina se você andar, literalmente andar em volta dela. Andar e desenhar cada trecho. Você não consegue desenhá-la de uma vez só. Você anda um trecho, aí desenha aquele trecho. Anda o outro, desenha o outro. Você só consegue fechá-la assim, entendeu? Ou seja, de fato, não só a observação, mas o movimento corporal, a interação corporal do espaço, né? Não é possível desenhá-lo de outro modo. Eu, pelo menos, não conheço, né? Então, do mesmo modo, outras aulas externas, né? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a parte do Jardim Sensorial, né? A gente também desenha, né? E você só consegue desenhá-lo na hora que você vai andando nele, né? E se você olhar, vou olhar só de cima para desenhar, cara, vai sair errado. Se você está querendo pegar a forma dele,
né? Não estou falando de ser bonito. Pegar a forma dele vai sair errado. Você tem que andar, vivenciar o espaço, né? E é como até a Isabela falou, né? Você começa a ver pés direitos diferenciados, né? E aí você começa, por que que aqui mudou? Por que que aqui é mais alto, mais baixo? Até você falou, né, Andressa? As cores, as texturas, por que é assim, né? E aí você começa, você não está só desenhando, você está refletindo sobre a arquitetura, sobre a prática arquitetônica, a prática paisagística, né? Sobre a construção do espaço, né? É. E não é uma coisa simples, é uma coisa... Concepção, né? De concepção. Sim. Bem, então, agradeço a participação de vocês, né, nessa construção do conhecimento da nossa prática, né, tanto na pesquisa como nas disciplinas, né? E aqui, essa troca e construção coletiva, né, como eu falei, que para mim é essencial e fundamental numa universidade, né, e rebatendo-se nas disciplinas. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da comissão da CEMAL, né, em convidar a gente para apresentar essa pesquisa. Espero que ela seja elucidativa, instigante, interessante, né, para todos aqueles que assistiram, todos aqueles que participaram já da disciplina, para aqueles que virão, né, e faço votos para que ela possa dar mais frutos, né, principalmente, né, para a vida profissional de cada um dos nossos alunos. Eu agradeço também o convite, todo o suporte que o Luiz me deu, todo o ensinamento também. Agradeço muito. Também agradeço o convite, agradeço a possibilidade de estar aqui discutindo isso com vocês, que eu acho muito importante e fundamental para o desenvolvimento do estudo. Sim, foi ótimo ver a palestra. Muito obrigada, foi uma ótima oportunidade e foi muito interessante debater com vocês sobre esse tema.